Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo, São Bernardo de Claraval, páginas 45 a 54. Inflamada a alma nas doçuras divinas, arranca de si todo mau pensamento. A razão que se elevou até a contemplação das coisas sublimes e celestes, extasiou-se na presença divina, onde foi inundada de luz verdadeira e inflamada na divina bondade. Essa razão reprime, domina e senhoriza necessariamente todas as más inclinações da vontade, todos os pensamentos errantes da memória, todas as difusões do coração, todas as distrações e flutuações tempestuosas do espírito. Fixa e concentra todos os seus desejos na fonte única de felicidade e bem-aventurança. A razão, assim ilustrada pela sabedoria divina, deve ser rainha soberana, nenhum impulso deve rebelar-se contra ela. Antes é preciso que todas as faculdades a obedeçam, como ela mesma obedece a Deus. Se sentir algum movimento desordenado, longe de consentir, deve resistir e rechaçá-lo de imediato, porque o simples consentimento nos torna culpáveis e pecadores, ainda que não se tenha traduzido em ato algum. Quando a razão se inclina ao pecado pelo consentimento, disse que a alma morre, e disse bem, porque está escrito: a alma que peca morrerá. Que resista, pois, para que não morra, que combata para ser coroada. Esta batalha é dura, mas frutuosa. Depois da fadiga virá a recompensa. Os sentidos não prejudicam quando não se consentiu com eles. É o trabalho da resistência que dá a coroa ao vencedor. Eis aqui como verdadeiramente se edifica uma boa consciência. É boa consciência aquela que corrige, que castiga os pecados passados e se guarda de incorrer em novos pecados que mereçam castigo. Sentirá o pecado, mas não consentirá nele. E se o pensamento a mancha, a razão a lavará e a purificará. Consciência reta é aquela que tem amargo desgosto por seus próprios pecados e não consente nos pecados alheios, não deixa tranquilo o pecador, dissimulando-lhe os pecados como se não os visse. Ao contrário, corrige-o, ainda que sem atacá-lo jamais de maneira furiosa ou brutal. A boa consciência é tranquila, aprazível para com todos, graciosa com o amigo e paciente com o inimigo. A ninguém se faz odiosa. Antes, é benévola com seus semelhantes e pródiga com o quanto pode. Tais são as virtudes com as quais se edifica a casa da alma. O inimigo, segundo seu costume, apresentar-se-á na casa para roubá-la, destruí-la e matá-la. Se este inimigo vem, e não é outro senão o orgulho do coração, o apetite pelo louvor humano ou qualquer outro desejo desordenado, é necessário que a santa cólera, como um cão que guarda um tesouro, se desperte, ladre, morda e o mate, que se atire sobre os ladrões sem comiseração, que não deixe entrar ninguém, mas que grite e grite com força, a fim de que todos os habitantes que dentro estejam tomem as armas e se prestem a rechaçá-los. Qualquer que seja a forma em que o vício tente prejudicar, secreta ou abertamente, que a santa cólera o rechace e o afaste, para que a consciência esteja em segurança. E a consciência estará segura e tranquila quando não puder ser acusada, nem de negligência para o bem, nem de presunção para o mal. A consciência pura e boa é aquela que não pode acusar-se justamente do pecado passado e que não se deleita injustamente no pecado presente. Consciência pura é aquela a qual Deus não imputa nem seus pecados, porque não os cometeu, nem os alheios, porque não os aprovou. Aquela que não é repreensível, nem de orgulho, porque se manteve sempre humilde, nem de negligência, porque em nada prejudicou a verdade de Deus, nem a salvação do próximo. Nada há de mais sensato nem mais sábio do que pensar e estudar a consciência. Muito se busca a ciência, pouco a consciência. Se a consciência fosse estudada com o mesmo zelo com que se busca a vã ciência do mundo, aquele estudo seria bastante mais fácil e também mais proveitoso. Pensar na consciência, estudá-la, é a perfeição do bom senso. Aquele que guarda bem sua consciência viverá sempre seguro de si mesmo. Perdoem os sábios do mundo que vamos dizer, é mais útil recorrer à consciência do que à ciência, a menos que esta seja tal que possa edificar a consciência. A alma se conhece a si mesma. A consciência é iluminada, e o coração se enche de ciência quando a imagem criada, a alma, recebe a Deus em si mesma, de sorte que ela esteja em Deus e Deus nela. A imagem criadora Deus na imagem criada, a alma, não é outra coisa que a ciência na alma, a glória na consciência e a santificação na arca, o homem. Ó, quão inefável é a piedade, a caridade de Deus, ao unir a majestade infinita a uma tão grande humildade, fazendo com que, por sua vez, quem nos criou seja como que formado em nós.
E como se fosse pouco ter nos dado Deus por Pai, quer além disso que nós sejamos sua mãe. Aquele que fizer a vontade de meu Pai, esse será meu irmão, minha irmã e minha mãe. Irmão, pela participação na herança, mãe pelo ensinamento dos demais, ao gerar Jesus Cristo nas inteligências. Dilata teus sentidos, alma fiel, e teus afetos. Compreende tua dignidade e tua dita, ao gerar em tuas entranhas aquele a quem a criação toda não foi suficiente para contê-lo e que a Santíssima Virgem concebeu pela fé. Jesus Cristo é concebido pela fé, nasce pela pregação da palavra, é alimentado pela devoção e retido, conservado pelo amor. Seja, pois, pura nossa consciência. Converta-se no altar de Jesus Cristo para que possa albergá-lo e conduzi-lo dentro de si. Que seja zelosa e fiel para que tão grande majestade não recuse entrar em nosso coração. Que seja devota para que agrade só a Deus, não sirva senão a Ele e dele, não se separe jamais. A consciência assim plácida e tranquila regozija a alma, torna agradável a Deus, respeitável aos homens e aos anjos. A boa consciência é título de nobreza da razão e mãe da religião. A consciência é a ciência do coração. Isto pode ser entendido de duas maneiras. É consciência propriamente dita, na medida em que por ela o coração se conhece a si mesmo. Chama-se ciência, enquanto, através dela, o coração conhece outras coisas exteriores a ele. A boa consciência é o agente da religião, o templo de Salomão, o campo de bênção, o jardim de delícias, o tálamo de ouro, a alegria dos anjos, a arca da aliança, o tesouro do rei, a casa de Deus, o tabernáculo do Espírito Santo, o livro selado que será aberto no dia do juízo. Nada mais agradável, consolador e rico do que a boa consciência. Permanece inalterada e firme, não obstante as opressões do corpo, as seduções do mundo e os terrores do inferno. Quando o corpo morrer, quando a alma se apresentar diante de Deus, quando o corpo e a alma reunidos comparecerem no dia do juízo, diante do tribunal terrível do Supremo Juiz, a boa consciência se achará em completa segurança. Não existe imagem mais útil, nem testemunho mais certo da futura bem-aventurança do que o da boa consciência. Que o mundo chore, ria, pereça ou se aniquile. A boa consciência permanecerá sempre a mesma, inquebrantável. Que o corpo seja torturado, macerado, desgarrado, crucificado e entregue à morte. A boa consciência estará em completa segurança. A consciência é o espelho no qual se vê o estado exterior, tanto de seu corpo quanto de sua alma. E a alma que carece de espelho não pode conhecer-se a si mesma. A boa consciência é o espelho claro, puro e brilhante da religião. Assim como a mulher que deseja agradar seu esposo ou pretendente se enfeita e se embeleza olhando no espelho que reproduz sua imagem, assim também a alma olha claramente em sua consciência para verificar se a imagem da verdade foi nela alterada, se recebe fielmente a marca, a impressão da imagem criadora de Deus. Não é por acaso que comparamos a consciência a um espelho, já que a alma, servindo-se dos olhos da razão, vê na consciência, como em um espelho, sua beleza ou fealdade, sua pureza ou suas manchas.